dia, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém? Que a bênção de Deus venha sobre a vida de vocês. Todo o povo de Deus, toda a nossa família, toda a família brasileira, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel, está no controle de tudo, Ele pode tudo, Ele sabe tudo. Amém? Vamos louvar a Deus com um hino. É um hino bem antigo, que diz assim, fala sobre o pecado, né? Porque o pecado, ele mata o ser humano. Apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, Romanos, capítulo 8. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que coisa linda. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse louvor fala assim: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus, assim seria melhor. Mas Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus, assim seria melhor. Mas Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Mas Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Eita Deus! O pecado não dói. O pecado não dói. Mas ele vai destruindo a vida do ser humano. Ele vai destruindo a vida de uma família. Ele vai destruindo a vida de um jovem, de uma moça, de um homem, de uma mulher. Porque o pecado não dói. O pecado, ele engana a pessoa. O pecado, ele tira a visão espiritual da pessoa. O pecado não deixa a pessoa, o ser humano, enxergar a vontade de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Porque quando Deus criou o homem, a Bíblia diz, Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele disse: porque Deus criou o homem perfeito, mas o homem se meteu
em muitos caminhos errados. Então, quando Deus criou o homem do pó da terra e assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, Deus ele fez o homem perfeito, puro, limpo, né? O homem não nasceu fumando, o homem não nasceu bebendo, prostituindo, cometendo crime, homicídio, furto, mentira, engano. O homem nasceu puro aos olhos de Deus. Quando Deus criou o homem do pó da terra, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então todo homem na terra, ele veio puro, limpo aos olhos de Deus. E todo homem, toda mulher que nasce nessa terra, a criança, nasce sem nenhum vício, né? Nenhum pecado, nenhuma iniquidade. Mas o pecado ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa o homem no pó da miséria, da desgraça, do vício, da imoralidade, da avareza, da impureza. Então, você não nasceu fumando, você não nasceu bebendo, prostituindo, mentindo, enganando. Você não nasceu no crime, você não nasceu com avareza, com orgulho, soberba, não. Então é momento de você, meu amigo, minha amiga, é momento de você, homem, mulher, jovem, moça, é momento de você abrir o coração para Deus, buscar a presença de Deus, abandonar os seus pecados. Jesus disse: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus já veio, é Jesus Cristo. Ele trouxe o reino de Deus, paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então, volte para Jesus, se arrependa, entregue a sua vida para Jesus, se arrependa, porque o pecado não dói, mas vai chegar um dia que o pecado ele vai te levar ao inferno, à perdição eterna. Porque o homem não vai para o inferno porque é rico, o homem não vai para o céu porque é pobre. O homem só vai para o inferno quando rejeita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o homem só vai para o céu quando recebe, aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e obedece a sua palavra. Se você crê no inferno, existe. Se você não crê, existe a si mesmo. Se você crê no céu, existe. Se você não crê, existe a si mesmo. Porque Jesus veio a essa terra como homem e como servo. E Jesus, o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, foi Jesus quem mais falou do inferno, foi Jesus. Muitos falam: o inferno é aqui mesmo. Se o inferno fosse aqui, olha aí, esse sol quente, mais de 40 graus, 35 graus, 37. Se o inferno fosse aqui, olha aí, você tem água para beber, você tem pão para comer, você tem calçado para calçar, roupa para vestir, você tem uma moradia, você tem um trabalho, você tem até a sua família, você tem até a sua vida. Mas o inferno não é aqui não, está escrito na Bíblia, Apocalipse capítulo 20, o último versículo: aquele que não foi achado inscrito no livro da vida do Cordeiro, este foi jogado, este foi lançado para dentro do lago
de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha aí. Então, meu amigo, se arrependa. O pecado não dói, mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, e deixa você no pó da angústia, da tristeza, da depressão, da condenação. Mas aceita Cristo, receba Cristo como único, exclusivo e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Amém? Receba essa palavra, compartilha. Deus é fiel, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim permitir. E não se esqueça,